Salmo 5, que é um salmo de Davi, Davi, ele vai dizer aí, né, conforme o título que nós temos sobre o salmo aí, que Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Então eu vou ler e depois vamos refletir. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Quero destacar esse verso aí, verso 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Continuando a partir do 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora da causa por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoará ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência, como de um escudo. Então, são palavras de Davi, escritas pelo salmista Davi. E eu quero destacar, conforme já fiz durante a leitura, nesse salmo, o verso de número 3, onde Davi diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Agora devo lembrar aos irmãos que o texto foi escrito originalmente não em português, não na língua portuguesa, nem na língua inglesa, nem em francês, nem em espanhol. O texto foi escrito originalmente em língua hebraica e no hebraico antigo, de forma que o que nós temos aí em nossa língua, a língua portuguesa, é tradução. E traduções, se existirem mais do que uma, e no caso da Bíblia existem mais do que uma, né? Existem várias traduções, podem apresentar diferenças. Então eu li aqui e você pode ter acompanhado aí a leitura em uma outra tradução e tem aí talvez algumas palavras diferentes, talvez a ordem da frase é diferente, então podem apresentar essas diferenças. No entanto, se os tradutores são sérios e honestos, tem alguns que não são, né? São tendenciosos, e aí a gente tem que tomar cuidado na hora de comprar a Bíblia, hoje em dia, infelizmente, né? Mas se os tradutores são sérios e honestos, essas diferenças, elas não são diferenças de fato, isto é, podem ser usadas palavras diferentes, as frases podem até vir em ordem diferente, mas o sentido é o mesmo. E essas diferenças, então, elas terminam por nos beneficiar, pois prestam-nos o serviço de tornar o texto ainda mais claro para nós. Então, se você tem na sua casa uma, duas, três, quatro versões diferentes, traduções diferentes, você lê um verso e lê nessas 4 traduções, e essas traduções prestam o serviço de tornar esse texto mais claro para você. Aqui nesse verso 3 do Salmo 5, por exemplo, nessa versão
que eu usei aqui na leitura, que é a versão Almeida Revista e Corrigida, Davi termina o verso dizendo que pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Já a versão NVI, a nova versão internacional, ao invés dessa palavra vigiarei, ela traduz assim: aguardo com esperança. E isso traz clareza à nossa mente, pois a gente acaba percebendo que por vigiar, Davi queria dizer que ele ficava esperando a resposta da sua oração. Então eu vigiarei nesse sentido, eu estou vigiando, estou prestando atenção, aguardando a resposta, esperando a resposta da oração que fiz, né? Fosse o pedido de uma bênção particular, ou uma instrução sobre alguma questão, ou uma atitude a tomar. Davi ficava esperando a resposta, né? A orientação acerca de uma atitude a tomar, a orientação acerca de alguma questão, ou uma bênção particular. Então Davi, ele não orava e esquecia. Ele orava e aguardava a resposta com esperança. E essa então é a primeira reflexão que eu quero compartilhar com vocês nesse trecho. Quando nós orarmos, preste bem atenção nisso, quando nós orarmos por alguma coisa específica, nós devemos manter esse pedido em nossa mente, aguardando com esperança a resposta de Deus. Obviamente, essa não é uma atitude que nós devemos ter para com toda e qualquer oração que nós fizermos, mas para com algumas delas, né, orações específicas. E eu creio que cada um de nós saberá definir, né, acerca de quais orações nós vamos agir assim. Essa oração aqui eu tenho que fazer como Davi, vigiar, esperar, aguardar com esperança a resposta da oração. E talvez a resposta sobre algumas questões seja a mesma que um dia foi dada a Paulo, quando Paulo fez uma oração específica. Aliás, não fez uma vez só, diz a palavra que ele fez 3 vezes, né? Até que Deus respondeu. Deus disse para ele assim: olha, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi uma resposta, né? Foi um não, mas foi uma resposta. E Paulo não cessou de orar enquanto ele não se sentiu respondido. Então, essa é uma primeira reflexão que a gente pode fazer aqui dentro desse salmo. Em algumas orações, né, pedidos específicos que nós fazemos a Deus, a gente precisa aguardar com esperança, né? Aguardar a resposta, não tirar da nossa mente, não esquecer daquilo que nós pedimos para Deus, né? Para quando a gente receber a resposta de Deus, de repente a gente possa até dar testemunho, né, da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Mas também eu quero destacar para a nossa reflexão nesse salmo hoje, a fidelidade de Davi em suas orações. Presta atenção aí, meus irmãos. Veja aí, percebam aí a fidelidade de Davi em suas orações. A fidelidade de Davi em seu tempo diário de encontro com Deus. Ele diz aí, nesse verso aí, o 3, né? Que ele fazia todas as manhãs, ele se encontrava com Deus todas as manhãs, ele orava todas as manhãs, né? O seu tempo diário de encontro com Deus, ele e Deus, era todas as manhãs. Esse era o horário dele. Não precisa ser esse o nosso horário, mas tem que ter uma regularidade, né? Todos os dias. Então a fidelidade de Davi nas suas orações. Que exemplo, meus irmãos, para nós. Nós faremos bem em segui-lo, né? Nós precisamos ter um tempo diário em que nós possamos nos desligar de tudo para ficarmos a sós com Deus, para que Deus possa nos falar através da sua palavra. Então esse tempo diário seu a sós com Deus, você pode ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e orar. Não tem nenhum comentário bíblico, nenhum devocional lá não, só Bíblia e oração. Então Deus vai falar com você
através da sua palavra, um verso que seja, né? Não precisa ler a Bíblia toda num momento, um verso que seja, e você poderá falar com ele em oração. Então nós precisamos desse momento diário em que Deus nos fale através da sua palavra e nós falemos com ele através da oração. Isso será saúde para nossas almas, meus irmãos. E além disso, nós precisamos, além de ter esse momento, né, a sós, durante todo o dia. E aí o que a gente faz durante o dia? Eu orei, levantei de manhã, tive o meu momento a sós com Deus, agora eu esqueço de Deus durante o dia? Não! Durante todo o dia é importante nós estarmos ligados a Deus e até fazermos pequenos intervalos, ainda que seja somente aqui na nossa mente, para falarmos com Deus. Charles Spurgeon, ele disse certa vez a um seu amigo, ele disse assim, olha, sempre considero apropriado simplesmente apresentar a Deus umas poucas palavras de oração entre todas as minhas atividades. Então terminou uma atividade, vai fazer outra, Spurgeon dizia assim, eu apresento a Deus algumas palavras de oração. Talvez um agradecimento pelo encerramento de uma atividade e um pedido de bênção sobre aquela próxima atividade que viria. Agora, obviamente, meus irmãos, que isso requer disciplina da nossa parte, né? Tem que ter muita disciplina, especialmente nesse tempo, em que tempos modernos, né? Em que nas pequenas brechas do tempo, de tempos que nós temos durante o dia, então todos nós temos. Você está trabalhando, por mais intenso que seja o seu trabalho, sempre tem uma brechinha. Cada momento, de tempo em tempo, tem uma brecha, né? E nesses tempos modernos, é muito difícil. Nós precisamos exercer a disciplina para falar com Deus, porque nesses tempos modernos, meus irmãos, nas pequenas brechas de tempo que nós temos durante o dia, em geral, o que é que nós estamos mais predispostos a fazer? Veja se vocês não concordam comigo, que a nossa predisposição maior é para conferir e alimentar as nossas redes sociais. Não é assim que a gente vai? Tem uma brecha de tempo, eu faço isso. Tem que me disciplinar também, né? Na brecha do tempo, se facilitar, a única coisa que a gente faz é ir lá. Vou olhar o WhatsApp, vou olhar o Facebook, vou olhar o Instagram, olhar, conferir e alimentar, postar alguma coisa. É isso que nós somos mais predispostos a fazer. Mais predispostos a fazer isso do que orar nessas brechas de tempo. E devido a essas atitudes, o que acontece, meus irmãos? A médio e longo prazo, devido a essas atitudes, Deus vai ficando cada vez mais distante das nossas vidas. E não é Ele que está se distanciando de nós ou nos distanciando. Somos nós quem o estamos distanciando. E eu não digo que nós façamos isso intencionalmente, não, mas distraidamente. Distraidamente. Então, tornou-se um ardil de Satanás para nos manter o mais longe que ele puder de uma saudável e constante comunhão com Deus. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Ter disciplina. Claro que vai ter momento para a gente fazer outras coisas além de orar, né? Conferir a rede social, colocar aí alguma coisa na rede social, mas não pode ser assim com todas as brechas de tempo, em todos os momentos livres que nós temos durante o dia. Alguns deles a gente tem que tirar para falar com Deus em oração. Davi nos dá esse exemplo, né, de disciplina na oração. Então, duas coisas que nós vemos aqui nesse salmo hoje, né? Orar e aguardar a resposta de Deus com esperança. E, segundo lugar, manter uma atitude de fidelidade na oração, inclusive naquelas orações de poucos segundos, né? Durante o dia, aqueles SMS, aqueles WhatsApps, né? Que a gente manda para Deus, não para os nossos amigos, nossos colegas, mas que a gente manda para Deus, através daquelas orações relâmpagos que a gente faz durante o dia. Teve uma pessoa na Bíblia, né? Neemias, quando ele estava projetando reconstruir os muros de Jerusalém, ele foi falar com o rei, né? Pedir autorização, pedir a bênção do rei, pedir a ajuda do rei. E quando ele
se aproxima, tem a oportunidade de falar com o rei, ele diz assim, e orei ao Senhor. Orou como? Saiu para um lugar, o rei estava vindo ao seu encontro, ele estava indo ao encontro do rei, os olhares deles já se cruzaram, ele tinha que falar com o rei, aí ele de repente fugiu da presença do rei, foi para um lugar para se colocar de joelho, fazer meia hora de oração? Não, eu orei ao Senhor, quer dizer, eu fiz uma oração relâmpago, aqui na minha mente eu falei com Deus, Deus abençoa, eu estou falando com um homem aqui, ó, vou falar com ele agora. Eu preciso dessa ajuda, eu preciso dele, então o Senhor me ajude. É uma oração relâmpago, né? E isso a gente tem que fazer, pode fazer também durante o dia. Então, que Deus nos abençoe, né? Que nós sejamos como Davi, disciplinados na nossa vida de oração.